Muito boa tarde, já estamos de regresso nos finais de tarde em sintonia com um ciclo de conversas sobre medicamentos, uma parceria com a farmácia do Centro Hospitalar Dentro de Orivoga. Hoje será o último programa deste ciclo de conversas e aproveito desde já para agradecer a disponibilidade de todos os profissionais de saúde do Centro Hospitalar Dentro de Orivoga que durante as últimas semanas passaram aqui pelos estúdios da sintonia, ajudaram a esclarecer um pouco os nossos ouvintes. Tivemos aqui várias temáticas em cima da mesa, faço por isso este agradecimento. E feito o agradecimento, precisamos de falar da temática que nos traz cá hoje, a segurança no circuito do medicamento intra-hospitalar. Temos o estúdio praticamente cheio e connosco Vânia Oliveira, técnica superior de diagnóstico e terapêutica de farmácia, Márcia Loureiro, é farmacêutica, Cláudia Sacramento, enfermeira do Serviço de Neurologia e Vânia Silva, também enfermeira do Serviço de Neurologia. Muito boa tarde às 4, um estúdio repleto de mulheres aqui, tem tudo para correr bem. Temos aqui pessoas que já cá estiveram noutras conversas, temos também duas estreantes nos estúdios da Sintonia e para as estreantes há uma pergunta antes de começarmos este programa, é muito simples, começamos pela Vânia Oliveira. Vânia, como é que surge a ligação ao Centro Hospitalar Dentro de Orivoga e também que trabalho é que tem vindo a desenvolver nesta unidade hospitalar? Boa tarde a todos, em especial à Filipa, e agradecer esta parceria também com a Rádio Sintonia e acolher-nos tão bem neste desafio também. Agradecer a todas as pessoas também que aderiram dentro do Centro Hospitalar, e neste caso o Serviço de Neurologia, que aceitou logo o desafio também da farmácia. A minha ligação ao Centro Hospitalar acontece em 2006, portanto trabalho nos serviços farmacêuticos desde então, e pronto, e é isso. E entretanto pronto, por estes anos todos já passei por vários desafios, como é lógico, e portanto vi este Centro Hospitalar também crescer, e com isso cresceu também enquanto pessoa, enquanto profissional. Tem sido um bom percurso? Tem sido ótimo. Ótimo. E a instituição também acolhe bem os seus profissionais de saúde? Claro que sim, claro que muito sim. Bem. Já conhecemos o percurso da Márcia e da Cláudia, já cá estiveram, não têm que passar por este crivo, mas Vânia Silva também, enfermeira do Serviço de Neurologia, como é que surge esta ligação à área da saúde e também a ligação ao Centro Hospitalar? Então, boa tarde, como disse a Vânia, e muito bem, agradecer antes de mais à Filipa, à rádio. Eu também agradeço vocês estarem cá. Obrigada. E a todas as pessoas, tanto do nosso serviço como de uma forma geral ao Centro Hospitalar. Na minha situação surge em 2011, ligada à neurologia só em 2015, que foi quando o Serviço de Neurologia começou a existir no 6º piso, e o trabalho que temos vindo a desenvolver, eu não sou de reabilitação, mas tenho colegas como a Cláudia e outros colegas que são e que desenvolvem um trabalho espetacular com os nossos doentes, uma vez que os conseguem reabilitar, e vemos superações espetaculares, e estamos lá para fazer o nosso trabalho e para deixar o doente o melhor que podemos e cuidar dele todos os dias que lá estamos. Claro, essas superações deve ser a melhor parte do trabalho, não é? Ver os... Há coisas menos boas, mas sim, essas superações são o melhor. Muito bem. Feitas as apresentações, vamos à temática que temos em cima da mesa e regressamos já à conversa com a Vânia Oliveira para, em termos gerais, percebermos quando falamos da segurança do medicamento, estamos a falar do quê, Vânia? Então é assim, quando falamos de medicamento, em geral, eu acho que qualquer cidadão em sua casa, por algum motivo, já teve um medicamento. Pronto. E então sabemos por isso que é reconhecidamente uma ferramenta que a população tem, uma mais-valia que a população tem, neste caso, para tratar, nomeadamente, doenças. E não só. E se por um lado, muitas das vezes os medicamentos estão associados, se calhar, a uma grande despesa, por outro lado, também sabemos que traz à sociedade, como eu disse, enormes ganhos em saúde. E por isso devemos encará-los também como um investimento, porque, em complemento àquilo que eu disse, os medicamentos servem não só para tratar doenças, mas servem também, muitas das vezes, para preveni-las. Servem até, inclusivamente, para apoiar certos meios de diagnóstico, no diagnóstico de algumas patologias. E, portanto, um uso seguro dos medicamentos é aquilo que nós, enquanto profissionais de saúde, pretendemos. E isso só acontece e só resulta se houver uma grande interação entre os profissionais de saúde, entre o doente e, inclusivamente, os
cuidadores. E, portanto, é deste sucesso, desta interação, que eu acho que vai resultar aquilo que nós efetivamente queremos, que é a recuperação do doente. E, portanto, que não haja dúvidas. Como a Varinha disse, que a nossa maior satisfação, isto eu falo enquanto, se calhar, colaboradora do centro hospitalar que está num serviço um bocadinho de apoio e, portanto, não tão visível aos olhos do doente, mas que não haja dúvidas que, seja em que parte do circuito for, qualquer um de nós quer única e exclusivamente a recuperação do nosso doente. Claro que sim, e estamos a falar hoje sobre o circuito do medicamento intra-hospitalar, ou seja, no âmbito hospitalar. E agora passando a palavra à Márcia Oliveira, a nossa farmacêutica aqui de Loureiro, peço desculpa, meu Deus, isto hoje está difícil. Com a Márcia Loureiro, que é a nossa farmacêutica aqui de serviço, como é que se processa o circuito do medicamento dentro do centro hospitalar, dentro do Orivoga, desde que o doente é admitido até a sua alta? Pronto. É importante falarmos aqui primeiro de alguma coisa antes de falarmos deste circuito. Que é, efetivamente, que medicamentos existem e porque existem medicamentos e quais são os medicamentos que existem no hospital. Os medicamentos são determinados nos hospitais por, primeiro, uma comissão nacional chamada de farmácia terapêutica, que nos dá as indicações efetivas dos medicamentos que existem no hospital, e que tem também uma comissão de farmácia terapêutica local. Essa comissão de farmácia terapêutica local é, digamos assim, o garante que existe de que o doente que entra no serviço de urgência, numa situação de emergência, tem efetivamente os medicamentos para ser tratado. E, ao falarmos disto, podemos também falar de que o circuito depende do quê? Do tipo de admissão que o doente tem. Nós temos doentes que são admitidos via urgência, são aqueles doentes surpresa, digamos assim, que o hospital não espera, e depois temos aqueles doentes que são admitidos após uma programação. Um doente que vai a uma consulta, que depois é admitido para uma cirurgia, um doente que vai a uma consulta de oncologia e depois é admitido para fazer o seu tratamento, e os circuitos são diferentes, também um bocadinho, dependendo da entrada do próprio doente no hospital. Um doente do serviço de urgência, normalmente, aliás, algumas vezes sabemos muito pouco sobre o doente. Um doente que efetivamente é seguido numa consulta, ou que vai fazer um tratamento de hospital de dia, seja ele oncológico ou não, seja um doente de Crohn, etc. É um doente do qual nós já sabemos muito sobre ele. O que é que acontece nisto tudo? Depois de estas admissões dos doentes, eles surgem, na sua grande maioria, com uma prescrição médica. E tudo começa com uma prescrição médica. Está bem? Essa prescrição médica segue um circuito. Esse circuito que nós pretendemos que seja o mais seguro possível para o doente, até a administração do medicamento ao doente ou até a sua cedência para ele fazer no exterior. Porque nós também temos doentes que levantam medicamentos na farmácia do hospital. Ok? E, portanto, ele não vai até à sua administração, mas vai apenas até à sua cedência ao doente. E depois dessa prescrição médica, essa prescrição médica é feita numa plataforma eletrónica, já falamos aqui na primeira sessão de que uma prescrição médica informática é uma prescrição médica mais segura. Todas as prescrições médicas em papel, nós ouvimos falar muito das letras dos médicos, ouvimos falar muito também da prescrição verbal, que muitas das vezes tem que ser bem recepcionada, e portanto a prescrição informática é aquela que é mais segura. Porque nós sabemos exatamente o nome do medicamento, sabemos exatamente a dose, a via de administração e a sua posologia. Depois dessa prescrição ser feita no sistema eletrónico, ela sofre uma segunda validação. E essa validação é feita pelo farmacêutico no hospital. Ele vai analisar a pauta, efetivamente, do doente, verifica quais os medicamentos que estão prescritos, as suas doses, as vias de administração se estão indicadas, a posologia. Quando existe, por exemplo, uma redução de dose, nós verificamos, por exemplo, o doente tem uma insuficiência renal, tem uma insuficiência hepática, que obriga efetivamente a que a dose prescrita seja uma dose diferente daquela que é a dose habitual, e depois dessa validação o sistema passa àquilo que nós chamamos o processo de distribuição. E os medicamentos são distribuídos aos doentes.
e são distribuídos aos doentes, na maioria dos doentes dos hospitais de dia e dos doentes do internamento, doente a doente. Ou seja, vai individualizada a terapêutica para aquele doente. Há exceções efetivas, mas na sua grande maioria os medicamentos são distribuídos para o doente. E depois de distribuídos, são entregues nos serviços para que os seus enfermeiros aqui presentes façam a administração do medicamento. Exato. E como é que se articulam todos os profissionais de saúde nesta... Ok, articulamos por essa plataforma comum. A plataforma, nós estamos a evoluir, como eu disse, isto é sempre um desafio. Nós temos agora uma nova plataforma do circuito integrado do medicamento. Trouxe mais valias essa plataforma? Trouxe mais valias porque nos permite a tal identificação de reações adversas, aquilo que tínhamos falado, as interações medicamentosas. Por outro lado, permite o tal diálogo. Portanto, essa plataforma nós farmacêuticos, médicos, há uma interação médico-médico, médico-enfermeiro, enfermeiro-farmacêutico, farmacêutico-enfermeiro, técnico de diagnóstico e terapêutica farmacêutico, técnico de diagnóstico e terapêutica e que nós podemos efetivamente, quando estamos, eu falo da farmácia, a validar um determinado medicamento, podemos lá colocar, a dizer que, por exemplo, aquele medicamento está em ruptura do mercado, que a via de administração deve ser revista, ou que a dose deve ser revista, e o prescritor do outro lado e o enfermeiro conseguem ver no sistema. Para além disso, há todo o resto do diálogo. Nós fazemos verbal, quando temos dúvidas, temos e-mails, temos telefones, quando queremos falar uns com os outros sobre um doente ou uma prescrição médica. Claro. Cláudia, alguma coisa a acrescentar em relação a esta temática? No papel de enfermeiro, realmente fazemos parte do circuito do medicamento, não é? Somos o elemento da equipa que é responsável por administrar efetivamente, porque realmente o medicamento tem todo um circuito que culmina na administração do enfermeiro e culmina no ato de administrar. E efetivamente tem-se verificado no centro hospitalar uma grande evolução. Estava ainda há pouco a conversar sobre isso. O facto de termos um novo sistema informático dá uma mais-valia. Tem alertas que são de grande importância para a equipa médica, de enfermagem, sobretudo existem milhares e milhares e milhares de medicamentos diferentes, não é? Que em determinadas realidades usa-se mais um determinado medicamento, noutras noutro, e obviamente que a administração a pessoa pode não saber ou não estar certa relativamente à administração e temos fácil acesso através da plataforma. É uma mais-valia, reduz, a meu ver, os riscos, alerta os profissionais que prescrevem a medicação para possíveis interações, que existem agora que me recordo, existem algumas que agora são sinalizadas que nós nunca tínhamos tido oportunidade de contactar e de facto contribui, a meu ver, bastante para o circuito e para a segurança do medicamento, que é o mais importante. Posteriormente, nós então recepcionamos o sistema de unidose, cada utente tem a sua gaveta, a sua unidose, e depois nós somos responsáveis pela administração. Existem muitas vias de administração, comprimidos, habitualmente mais conhecido pela audiência, endovenoso, que é através da veia, intramuscular, conforme. Depois o programa é muito facilitador. Claro. Muito bem. Cláudia, ainda mais uma pergunta para si. Quando se referem aos certos da medicação, o que é que isto significa em concreto e qual é a sua importância? Portanto, nada é infalível, ou seja, pode acontecer erros. Em tudo na vida pode acontecer um erro e nós, para evitarmos que haja erros, determinamos, houve um autor que determinou os 9 certos, que é uma forma de nós conseguirmos arranjar uma mnemónica que nos permita, com alguns pontos, neste caso 9 pontos, evitar que o erro aconteça, reduzir ao mínimo a probabilidade de erro. Nomeadamente, o paciente, temos que verificar se o paciente é o certo, através da identificação. A preparação deverá ser a preparação da medicação, porque depois existe todo um circuito de preparação. O comprimido, chegamos junto do doente, temos que confirmar realmente se é o paciente certo, o medicamento certo, confirmar se realmente a prescrição é aquela que está determinada no sistema informático, a via, se é endovenosa, se é comprimido, a hora, porque depois existem horas determinadas para a administração, a dose, porque depois varia de acordo com a necessidade do paciente. Depois é importante que haja o registro,
porque significa que alguém está responsável pela administração, tem que registar, de forma que se houver alguma situação tem que se recorrer a quem fez o registro. A ação, obviamente saber os efeitos secundários e todo um conjunto de reações que podem surgir na sequência de alguma interação que possa surgir, porque nós não somos todos iguais, com facilidade. Uma colega pode ser alérgica a uma penicilina, com facilidade pode ser alérgica a uma furosemida. Nós temos uma variedade de utentes e, como se deve perceber, cada pessoa é diferente. A forma farmacêutica, nomeadamente a forma como se apresenta o medicamento, e depois a monitorização. Há medicamentos que requerem maior monitorização, nomeadamente avaliações da tensão arterial, quando há efeito a esse nível. E é neste sentido, nesta articulação dos 9 certos, é que nós tentamos que a nossa conduta seja o mais segura possível e tentamos obedecer, obviamente, a estes itens, de forma a errar o menos possível. Obviamente que pode acontecer, tal como disse, mas que tentamos ao máximo reduzir essa probabilidade. Claro, minimizar o erro é importante, mas como a Cláudia dizia, somos seres humanos, portanto, todos somos falíveis, todos somos sujeitos ao erro. E que procedimento é que se adota quando, por exemplo, existe aqui algum erro na medicação? Qual é o procedimento a seguir no hospital? Portanto, quando é identificado que um determinado medicamento foi dado de forma errada, por vários motivos, ora foi um doente errado, na dose errada, obviamente que é sinalizado o prescritor. A equipe médica é sinalizada e depois é verificado os efeitos. Imagine, a Filipa, se lhe foi prescrito um medicamento, mas que lhe der uma dose superior, vai-se tentar monitorizar os sintomas que podem surgir na sequência dessa sobredosagem. Imaginemos que é um antihipertensor e toma uma medicação, uma dose superior. Vai-se tentar perceber se aquela dose superior possa ter uma influência rápida. Se conseguirmos atuar no imediato, reverte-se todo esse processo e tenta-se atenuar este erro. E depois, obviamente, que é reportado em sistema próprio o erro que aconteceu. Exato. É sinalizado e pronto, tenta-se tirar daqui ações no sentido de evitar que surja novamente. Claro. Não é? Vânia Oliveira, que outro tipo de erros é que podem acontecer na administração do medicamento? Efetivamente, em todo o circuito de medicamento podem acontecer erros, desde a sua prescrição até à sua administração, passando aqui pelo trabalho também da farmácia de dispensa e de distribuição, de validação. Apenas dizer que estamos aqui a falar sobre o tipo de erros também para perceber depois de que forma é que também se pode mitigar esta questão do erro. Exatamente. E até eu já vou falar daqui um bocadinho exatamente desta questão da notificação dos erros e a importância que é notificar estes erros. E portanto, continuando aquilo que eu estava a dizer, estes erros podem acontecer em qualquer etapa do circuito de medicamento e podem se prender como já falou a Cláudia também, como já falou a outra Márcia, portanto, doses erradas, omissão de doses, o paciente errado, a administração de um medicamento deteriorado, por exemplo, uma distribuição errada. Portanto, existe aqui uma panóplia de erros que podem acontecer porque, como a Filipa disse muito bem, somos seres humanos. O que importa é que cada um de nós arranje dentro da sua etapa do circuito de medicamento as estratégias mais válidas para que este erro não aconteça, porque que tenhamos todos consciência que nenhum profissional do centro hospitalar nem do mundo vai errar na saúde porque de livre e espontânea vontade, obviamente, não é? Algum problema. Exatamente. Exatamente. Portanto, em condições normais ninguém tem o intuito de falhar ou de errar, neste caso. E portanto, nesse sentido, também encontramos estratégias, estamos a falar da automatização, da informatização, dos 9 certos, da confirmação dos 9 certos, que nos permitem então mitigar esses erros. Importa também perceber que depois existem fatores externos que podem também aumentar a probabilidade de erro. E estou-me a relembrar de medicamentos que são muito semelhantes ao seu nome, não é? Se medicamentos cuja apresentação é muito parecida, e aqui as enfermeiras do Serviço de Neurologia podem confirmar isso, com certeza, medicamentos. Momento, para quem não está a ver o vídeo. E portanto, aquela coisa de o medicamento ser praticamente, a embalagem ser prática, ou o frasco ser praticamente igual, e são medicamentos diferentes. E portanto, nós aqui também temos que arranjar estratégias de sinalizar estes medicamentos, seja no sistema informático, seja de alguma forma separá-los na dose unitária. Seja, a importância de detectar o erro é para depois ele não voltar a acontecer. Exatamente, não é? E portanto, importa nós fomentarmos esta política de notificação de erros. Os profissionais não devem ter medo de notificar esses erros, e por isso é que existem plataformas onde eles devem ser notificados, seja
seja em que etapa de circuito for, porque o mais importante do que sabermos quem foi o culpado, o mais importante é tentar perceber onde é que o erro aconteceu, porque se o erro aconteceu é porque o circuito em alguma daquelas etapas foi frágil e portanto é importante reforçá-lo exatamente onde essa fragilidade aconteceu. Muito bem. Ficam aqui estas explicações. Voltamos novamente à Márcia Loureiro, agora não me enganei no último nome. Márcia, para falarmos aqui, penso que já abordamos isto aqui ao longo de várias conversas, dos ciclos de conversas, acabam sempre por se tocar, porque estamos a falar da segurança do medicamento, mas a medicação habitual do doente, ou seja, a que já costuma fazer em casa, é depois também um fator importante quando é admitido, depois para perceber que tipo de medicação é que pode tomar. Sim, é importante porque assim, a escolha dos medicamentos depende de muitos fatores. Não é? Nós já sabemos primeiro que é importante para que nós possamos fazer uma tabela terapêutica com o mínimo de interações possíveis, mas também para que o prescritor possa atuar face àquilo que conhece do doente. Portanto, nós mais uma vez, e já o fizemos aqui algumas vezes, apelar efetivamente aos doentes que conheçam os medicamentos que habitualmente fazem, quando entram numa urgência saberem efetivamente dizer que medicamentos estão a tomar. Porque isso é importante para escalar, por exemplo, uma terapêutica a um doente, para aumentar ou diminuir a dose desse medicamento quando o doente está em treinamento. Se nós estamos a falar, por exemplo, de um doente que no domicílio faz um antihipertensor, mas tem um episódio de urgência onde efetivamente ele continua com um perfil tensional alto. Isto quer dizer que nós vamos ter que ter ali uma intervenção, que aquele medicamento não está a ser totalmente eficaz. E, portanto, para que nós consigamos que esse doente volte a ter um perfil tensional normal, ou temos que lhe alterar para outra classe terapêutica, como nós chamamos, um medicamento que atua de maneira diferente no organismo, e, portanto, vá ter a eficácia que o outro, ao longo do tempo, muitas vezes perdeu. Às vezes, numa fase inicial, o doente até consegue estar controlado, o médico de família consegue controlar o doente, mas depois, quando ele está a tomar há algum tempo, torna-se um bocadinho resistente a isto tudo. E, portanto, tudo aquilo que o doente toma, não só também para sabermos essas questões de interações, porque podemos até estar presente de uma interação medicamentosa. Quando o doente está uma entrada de urgência, efetivamente, ele pode apresentar um sintoma que não seja propriamente doença, mas seja consequência do leque dos medicamentos que eles estão a tomar. E, portanto, é importante para o médico conseguir perceber, e para os profissionais de saúde que o seguem, aquilo que ele realmente faz, para depois poderem, efetivamente, fazer uma tabela, fazer uma prescrição médica que esteja mais adequada à sua situação atual. Exato, e também gostaria de perguntar que garantia pode ter um cidadão de que o medicamento que lhe foi prescrito é o mais correto e que é efetivamente o que lhe será administrado, Márcia? Há aqui uma coisa que é importante e que nós já falamos aqui hoje. O profissional de saúde tem subjacente não causar dano. Portanto, o que nós queremos efetivamente é a recuperação dos doentes sem lhes causar dano. E, portanto, isto é uma, digamos, missão de todos os profissionais de saúde que contactam com o doente. Isto é a primeira garantia que qualquer cidadão pode ter. Que nós estamos efetivamente para tentar recuperar os doentes e não para lhes causar qualquer dano. E depois aquilo que também falamos aqui um bocadinho. A utilização da prescrição eletrónica, tudo aquilo que mitiga efetivamente os erros dos doentes. Ao longo da cadeia dos profissionais, cada um deles vai verificar a prescrição, vai haver a validação, depois vai haver por parte do enfermeiro também uma leitura dessa prescrição no ato de administração. E temos as nossas políticas, as políticas de correção desses mesmos erros. Portanto, quando estes erros são notificados, criarmos mecanismos para que não voltem a acontecer. A identificação do próprio sistema informático, daquilo que a Vânia falou, que são o que nós na gíria costumamos dizer look-alike, sound-alike, portanto são os medicamentos que na escrita são muito parecidos ou que quando na fonética nós os soletramos também são muito parecidos, tipo trastuzumab, bevacizumab, ranibizumab, todos estes que nós... eles no sistema estão identificados. Existe uma norma
a norma dos medicamentos LASA, que são exatamente os lookalike, sound-alike, na gíria chamam-se LASA, e que nós temos identificados no sistema. Portanto, o que é que acontece no sistema informático? Quando nós temos um bevacizumab e temos um trastuzumab, aquilo que aparece em maiúsculas é beva, ou seja, aquilo que é diferente no medicamento, e aparece trastu no caso do trastuzumab. Ou seja, para nós conseguirmos identificar e evitar erros com esses medicamentos. Outra questão que está identificada no sistema é os medicamentos de alto risco. Portanto, quando nós estamos presentes a um medicamento que efetivamente tem um risco potencial da sua administração ou da sua preparação, esses medicamentos são identificados no sistema como medicamentos de alto risco. Isto faz com que os profissionais tenham uma maior atenção a este tipo de medicamentos. Quer na sua validação, quer a enfermeira na sua preparação, quer mesmo na administração dos medicamentos quanto às doses e a forma como os vamos administrar. Muito bem, ficamos esclarecidos em relação a esta questão. Vânia Silva, em relação à administração do medicamento em contexto hospitalar, é o enfermeiro que é responsável por este processo. Eu pergunto quais são as principais dificuldades que sentem durante todo este processo. Pronto, nós realmente sentimos algumas dificuldades. Uma delas vai de encontro ao que a doutora Márcia estava a referir, pela importância da medicação de domicílio. Temos muitas vezes doentes que entram com AVCs, entre outros diagnósticos, que são por falhas no cumprimento da medicação. Ou porque não têm dinheiro para os comprar, ou porque não têm condições, sejam elas quais forem, quais sejam. Nomeadamente, também temos doentes que acham que por fazerem medicação, um antihipertensor, por exemplo, hoje, amanhã já não precisam, porque a tensão está controlada, mas a tensão só está controlada porque eles tomam a medicação. Com a diabetes a mesma coisa. E são doenças, principalmente a diabetes, que são silenciosas, não é? E o que é que acontece? Depois, quando vêm para o hospital, por vezes já é muito tarde e que os restantes profissionais pouco conseguem fazer. Por mais que nós queiramos que eles melhorem, que eles fiquem bem, não depende só de nós, ok? Outra das situações, por exemplo, recusa mesmo por parte do doente. Há doentes renitentes em relação ao tratamento a ser efetuado no internamento, mesmo já começa na urgência. Uma das questões também é a ruptura de estoques, que muitas vezes acaba por acontecer, de uma forma geral. As prescrições que, por exemplo, não são feitas de forma correta. É o médico que prescreve a medicação e muitas vezes não está atento a pequenos pormenores. Não somos nós que a prescrevemos, nós administramos, os farmacêuticos preparam, os técnicos vão nos enviar. Há todo um procedimento que depende desta prescrição. Se a prescrição não estiver efetivamente correta, não vai chegar a nós nem ao doente por conseguinte. E por vezes também falha no programa informático. Com o GAF não se tem verificado tanto neste preciso momento, apesar destes 2 últimos dias estar assim um bocado, tenho que ser sincera, estar um bocado lento, porque esteve, nós não conseguimos ter acesso efetivo rápido, de forma rápida, mas tentamos colmatar isso todos os dias, da melhor forma possível, mas como também disse a Cláudia, não somos robôs, não é? Não somos robôs. Também importa aqui dizer um bocadinho nestes 2 dias, os sistemas estão todos em baixo. Exatamente. Nós vamos também lançar uma nova versão do Sonho V2, ou seja, é o programa de admissão de doentes no hospital. Vai migrar para uma nova versão. Eles estão a trabalhar dela, vai migrar no sábado. Estamos todos assim muito expectantes, com medo que no dia tenhamos que tomar algumas medidas de contingência, porque já estamos a preparar-nos para elas, no caso disto, e o sistema, eu também ontem estive de serviço até à meia-noite e também vi grandes dificuldades do sistema informático, que estava muito lento. Mas eu penso que deve ser exatamente porque eles estão a operacionalizar esta mudança e isso afeta-nos no nosso dia-a-dia. Qualquer mudança no sistema informático, qualquer alteração é para nós às vezes um desafio,
porque mexe com o nosso dia-a-dia. Era bom conseguirmos parar, não era? Para podermos ver estas atualizações, mas um hospital não para. Não fecha, não para. Não para. Tem que ser resistentes a estes É um bocadinho por constrangimentos, aí. não é? Exatamente. Muito bem, falávamos sobre a administração do medicamento e do papel do enfermeiro, mas o papel do enfermeiro não se reduz apenas à administração do medicamento. Era que bom. outros procedimentos? Podem pensar que sim, se desengana. Pronto, nós para já temos que tomar conhecimento do doente que temos à nossa frente. Claro. Não é? Do que necessita, não só da medicação. O doente não está lá só porque precisa de medicação, para isso podia fazer em casa. Se fossem tão comprimidos, estava tudo muito bem. Tem que haver toda uma monitorização, além dos vitais, que são em todos os turnos e todos os dias, estar atentos à medicação que faz, se a faz efetivamente corretamente, porque também muitas vezes estão lá para isso, estão lá para terem cuidados específicos e para melhorarem, porque por alguma razão estão doentes, por isso é que estão no hospital, internados. O papel do enfermeiro é muito mais do que todas essas valências, se bem que essas são as mais importantes, são das mais importantes, que visam sempre o bem-estar, o cuidado efetivo ao doente. Além disso, temos os nossos cuidados de higiene, que começam logo de manhã, começamos por aí, preparação de medicação, então os vitais, monitorização, colaboração entre equipa, seja enfermeiros, seja médicos, seja auxiliares, seja farmacêuticos, seja da medicina física e reabilitação, quem for, para colaborar no cuidado efetivo ao doente. Um simples banho, ir a um WC, que muitas vezes acaba por ser difícil. Na alimentação ao doente, que também acaba por ser um bocadinho uma dificuldade na administração, porque temos alguns doentes que, além da recusa, também têm disfagia, que acaba por ser, no nosso serviço, acaba por ser bastante visível. E temos que ter ali algumas técnicas, alguns saberes para poder ajudar no seu bem-estar, na sua preparação. Não sei, Cláudia, se queres acrescentar mais alguma coisa? Sim. Efetivamente o nosso utente procura cuidados de saúde que não se reduzem de todo só apenas à administração de medicamento. Claro. Obviamente temos uma cultura que é transversal, há anos e anos que se fala que o tratamento, se uma pessoa vai ao médico e não tem uma prescrição de um medicamento, colocam em causa a capacidade do médico. Isto é cultural. Pronto, mas cada vez mais se vai tentando desmistificar e efetivamente o nosso âmbito realmente no centro hospitalar, em todos os internamentos, na urgência, serviço de urgência, é realmente ir ao encontro das necessidades do nosso doente. Necessita de medicamento, é tentado administrar, portanto, obviamente, de acordo com a prescrição, é tentado administrar e fornecer aquilo que o doente necessita, que muitas vezes não se reduz, tal como disse, à parte medicamentosa e também aos cuidados, tal como a Vânia esteve aqui a descrever. Se a pessoa está doente, tem necessidade, nomeadamente até no nosso exemplo, que é o doente neurológico. Sim. Tem situações que surgem em que há alterações físicas, em que a pessoa fica incapacitada e que vai necessitar mais do que a medicação. Claro. Necessita de um plano ajustado e adaptado. E é para esse caminho que nós tentamos percorrer. Exatamente. Vânia, suponhamos que existe uma reação adversa, qual é o procedimento que os enfermeiros seguem? Pronto, antes de mais, temos que informar o médico dessa situação, parar a medicação, se tiver a ser administrada naquele momento. Essa reação adversa se verificar no momento em que está a ser exatamente, parar a administração e contactar um médico. Se a reação adversa, por vezes, só se verifica mais tarde, com o prolongamento da administração, prolongamento do tratamento. O que é que acontece? Além de informarmos o médico dessa reação adversa, o médico poderemos ter que colher, por exemplo, análises, fazer exames para perceber se efetivamente teve a ver ou não com a administração do medicamento, porque pode às vezes não ter. E por vezes temos que referir também no nosso programa informático essa situação, mas sempre com cuidado ao doente, para não prejudicarmos mais, nem causar dano desnecessário. Claro. Márcia, quais são os atuais desafios no circuito do medicamento intra-hospitalar? Os desafios são sempre muitos. Primeiro, quando falamos de medicamentos... Já falamos aqui de alguns, de uma forma indireta, não é? De uma forma indireta. Mas os desafios, quando se fala de medicamentos, são muitos.
sobretudo mantermos uma atualização constante de conhecimento dos medicamentos. Não só os novos medicamentos são por si só um desafio, mas também os medicamentos existentes ao longo do tempo têm relatórios de segurança, modificações, novas indicações terapêuticas no circuito do medicamento. Temos que acompanhar tanto quanto possível, e é um bocadinho o que também estamos a fazer com o novo programa informático que temos, acompanhar efetivamente a evolução. A cereja, efetivamente, um bocadinho no topo do bolo era nós termos uma leitura de QR Code que identificasse o doente, a prescrição médica, cada um dos medicamentos por si só, e até mesmo quando chega ao registro da administração. Mas isto obriga e tem por trás um grande trabalho que não é fácil a nível hospitalar, que é identificar cada uma das unidades daquele medicamento com esse QR Code. Não é? E estamos a falar de uma ampola, estamos a falar de um comprimido pequenino. Os programas já existem, com algumas, nada é perfeito, estão em constante evolução, mas é um grande desafio, não é? É o futuro de nós conseguirmos, à cabeceira do doente, ter todo este cheque do doente, da prescrição, os tais 9 certos, ok, lidos numa espécie num QR Code. No futuro será uma inteligência qualquer artificial diferente, mas os desafios são um bocadinho este, é caminharmos através do conhecimento, e eu acho que o conhecimento é muito importante. Ter o máximo do conhecimento dentro daquilo que é o nosso circuito e a nossa plataforma, para podermos informar toda a equipa de profissionais neste circuito sobre aquele medicamento. Esclarecimentos de dúvidas. Neste momento, este novo circuito também já permite a todos os profissionais consultar aquilo que nós chamamos o resumo das características do medicamento, que é uma espécie de cartão de cidadão do medicamento, onde tem lá, efetivamente, tudo acerca do medicamento, como ele foi aprovado, e, portanto, já podemos, mas essas consultas às vezes não são um bocadinho morosas. Nós temos, aquilo é uma cédula, não é? Que fala desde a farmacocinética, a farmacodinâmica, as doses, as reconstituições do medicamento, e não é fácil no nosso dia-a-dia estarmos a abrir sistematicamente um resumo de características do medicamento para podermos, ele serve sim para esclarecermos algumas dúvidas, num medicamento que habitualmente não o utilizamos na nossa prática clínica, mas não é prático para nós consultarmos de todo no dia-a-dia. E, portanto, os sistemas têm que ser cada vez mais amigáveis neste sentido. O conhecimento pessoal e, digamos assim, mantermos a nossa atualização de conhecimentos profissionais é essencial, mas também tentarmos cada vez mais aproveitar aquilo que existe à nossa volta, no sentido de tornarmos o circuito do medicamento o mais seguro possível para o doente, que é esse sempre o nosso objetivo. Claro. Vânia, acho que tem sido o cerne das conversas que temos tido aqui ao longo deste ciclo de conversas que termina hoje, esta parceria com a farmácia do Centro Hospitalar dentro de Ourivoga, o uso responsável e consciente do medicamento, é mesmo isso que se pretende, no fundo? Sim, pronto, basicamente fazendo um balanço daquilo que estivemos aqui a falar e passando também a bola agora, isso, para o doente, não é? Exato, para nós. Portanto, nós fazemos o nosso papel e é esse o compromisso que, como já dissemos aqui, acho que todas demos esse compromisso. Portanto, nós fazemos o nosso compromisso enquanto profissionais de saúde, de que vamos sempre fazer o nosso melhor para a recuperação do doente, que acede ao centro hospitalar. Agora está na altura do utente fazer o seu papel e pode fazê-lo das formas mais simples, nomeadamente não se automediquem, aquilo que eu peço aos nossos ouvintes, não se automediquem. Portanto, mesmo os medicamentos que são de venda livre, como nós costumamos na gíria comum dizer, acedam aos profissionais de farmácia, aconselhem-se com eles, cumpram sempre os planos terapêuticos instituídos pelo médico. É muito importante isto, por exemplo, no caso dos anti-infecciosos, os antibióticos, cumprir o plano até ao fim, como outros medicamentos. Informem sempre os profissionais de saúde da medicação que já fazem. E, portanto, nunca se esqueçam, como a Vânia estava a dizer há bocadinho,
nunca se esqueçam do antihipertensor que fazem, ou do antidiabético, mesmo que o façam há muitos anos. É muito importante, principalmente quando acedem à urgência, e portanto o profissional que os vai ver não é o profissional que os acompanha habitualmente, e eventualmente informar os profissionais de saúde de alguma reação adversa ou de algum sentimento um pouco mais diferente ou estranho que possam sentir depois de tomar a medicação. E portanto, no fundo, o que se pretende com este uso responsável do medicamento é, através desta abordagem multidisciplinar, que eu já disse no início, que engloba profissionais de saúde, mas também os doentes e os cuidadores, que haja o acesso do cidadão ao medicamento correto, na dose e no tempo adequados à sua necessidade individual e no menor custo possível, quer para o Serviço Nacional de Saúde ou para o Sistema de Saúde, quer para o próprio utente. E acho que é isso. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu gostava de fazer uma ronda final apenas para notas finais, assim toda a gente vai ter direito a deixar uma mensagem aos ouvintes, a quem entenderem deixar, até porque este é o remate de um ciclo de conversas. Tivemos aqui 5 conversas sobre o medicamento. Eu aprendi imenso com estas conversas. Esperamos também que os nossos ouvintes também tenham sido um bocadinho. Os ouvintes também tenham aprendido algo connosco. Podemos começar pela Vânia Silva. Vânia, mensagem a deixar. Basicamente, a Vânia acabou por fazer um resumo do que nós viemos aqui fazer e do que pretendemos também que as pessoas que nos ouvem tenham a noção que é cuidar delas, que nos ajudam depois no processo seguinte. Penso que será um bocadinho por aí a mensagem. Muito bem. Cláudia, também mensagem final. Mensagem final, mas também acrescentando um bocadinho aquilo que a Vânia Oliveira tinha dito há pouco, para recorrer só uma mensagem para os ouvintes. Quando têm alguma dúvida relativamente à medicação, relativamente à necessidade ou não, o vizinho não é igual a mim. Exatamente. O vizinho não tem as mesmas necessidades que eu. Recorram. Eu coloco aqui uma instituição que, a meu ver, é basilar nesta problemática, que é o Centro de Saúde, que os cuidados de saúde primários têm que ser um recurso primário, tal como o nome diz. Temos excelentes profissionais, o número poderá não ser o suficiente, temos o enfermeiro de família, o médico de família. Recorram a esses profissionais, não se automediquem, porque realmente os efeitos podem ser adversos, tal como já foi dito, e sejam conscientes. Eu acho que o principal interessado em se manter saudável é a pessoa. Portanto, se a pessoa não é responsável pela sua medicação, alguma coisa não está bem. Por isso temos que responsabilizar os nossos utentes, as nossas famílias, a nossa comunidade. Claro que sim. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Obrigada, Cláudia, também. Obrigada. Por estar aqui presente. Márcia, também mensagem a deixar. Já está muita coisa dita. De qualquer forma, aquilo que eu acho é que, por muito que efetivamente na segurança do medicamento, todos temos que participar. Desde o profissional de saúde, seja ele nos cuidados primários, seja ele a nível hospitalar, seja o seu doente e a sua família, porque isso também é importante. A segurança dos medicamentos começa em cumprimento da prescrição médica e de não se automedicar, tudo bem, mas também em salvaguardar com segurança os medicamentos que nós temos em casa. E é muito importante que as pessoas saibam que os medicamentos devem ser conservados em determinadas condições, elas estão descritas, devemos tentar protegê-los da luz, da umidade, do calor, tivemos aqui protegê-los essencialmente das nossas crianças e pessoas com menos capacidade, para que não possam ter um acesso fácil a estes medicamentos. E eu falo muito às vezes nas crianças, e isto tem a ver com o meu início de carreira, que foi no Hospital Maria Pia, e era um hospital pediátrico, e portanto nós víamos sistematicamente crianças a entrarem na urgência, porque ou tomaram isto, ou tomaram aquilo, e às vezes não são medicamentos, às vezes tomam um líquido qualquer de detergente lá de casa, ou outra coisa qualquer, e por isso eu acho que é importante que o cidadão entenda que ele tem que participar e dar o seu contributo. Para além dos profissionais de saúde, que temos todo como missão, efetivamente, não causar dano e recuperá-los, eles podem ser uma peça fundamental para se manterem saudáveis. Muito bem. Vânia, também para fechar, mensagem a deixar. Eu vou ser muito breve e vou resumir isto a uma palavra, que é confiança. E, portanto, acho que confiem em nós. Nós estaremos lá para tratar de vocês. Sejamos nós, farmácia, na retaguarda, como eu já disse, os enfermeiros com um papel mais visível. Porque, efetivamente, é para isso que nós lá estamos.
E acho que Está tudo dito. está tudo não é? dito, acho que Muito sim. bem. Esperamos que com este ciclo de conversas tenhamos contribuído para melhorar a literacia em saúde de quem está lá em casa. Podem também rever os programas, estão disponíveis também na página de Facebook e também no site da Rádio Sintonia, também na plataforma do YouTube. Muito obrigada às 4 por estarem aqui. Obrigada. Nós Obrigada, queremos Filipe. agradecer muito a oportunidade de podermos participar e termos estes ciclos de conversas acerca da segurança do medicamento, o apoio que nos deram, da parte da visibilidade do hospital e dos serviços farmacêuticos em particular, que encabeçaram isto. Efetivamente, agradecer-vos muito. E espero que as pessoas tenham efetivamente Aproveitado ficado a mais mensagem. ricas. Sim. Eu agradeço também a colaboração, porque vocês também enviaram informação sempre muito pertinente para ser mais fácil preparar estes programas. Encerramos assim este ciclo de conversas sobre medicamentos, uma parceria com a farmácia do Centro Hospitalar de Entro de Ourivoga e a Rádio Sintonia. Mais uma vez agradecemos toda a disponibilidade a todos os profissionais de saúde que passaram por cá durante as últimas semanas. De minha parte é tudo. Continuação de uma boa quinta-feira, sempre na companhia da Sintonia.